Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês novamente. No dia de hoje, daremos continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, hoje com as questões 163 até a 165. Perturbação espírita. Mas antes de darmos início, convido a todos vocês a elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, rogando a presença da espiritualidade amiga, neste momento, a nos auxiliar na melhor compreensão do estudo de hoje. Nos auxiliar para que possamos compreender os ensinamentos trazidos até nós através dos Espíritos por Allan Kardec. Agradecer a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, juntos colaborando uns com os outros para o nosso crescimento mútuo e individual. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Bom, a leitura de hoje, Perturbação Espírita, pergunta 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesmo? Resposta: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação, ou seja, não compreende exatamente o que aconteceu. Logo após o desencarne, assim que ocorre o desligamento da alma. Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão desta matéria. Ou seja, de acordo com a evolução espiritual de cada um, essa perturbação irá durar mais ou menos tempo. E lembrando que nós ainda estamos, como espíritos imperfeitos, ainda estamos bastante sujeitos a essa perturbação, porque temos em vista que não somos ainda tão evoluídos para que essa consciência se desperte imediatamente após o desencarne. Em alguns casos, pode acontecer sim, claro, porém não é a regra geral. Não que não tenhamos, por exemplo, consciência de ter desencarnado, mas essa perturbação que acontece após o desencarne, que ainda é a adaptação, digamos que seria a adaptação do espírito sem o corpo físico. Pergunta 165. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: uma influência muito grande. Uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Ou seja, o fato de nós sermos espíritas, já termos aí um conhecimento do que ocorre após o desencarne. Isso nos auxilia a vencer essa perturbação mais rapidamente. Mas o que realmente conta para o tempo que vamos ainda sentir essa perturbação pós-desencarne é a nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluído espiritualmente, menos tempo essa adaptação. Aqui, como vamos concluindo mais um capítulo, temos aqui algumas observações deixadas aqui. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou
e se dissipe a espécie de neblina que obscurece os seus pensamentos. Ou seja, esse período de confusão, ele não somente se deve pelo fato de que acabamos de desencarnar, mas sim também porque na nossa memória vai aos poucos retornando as nossas existências anteriores, né? Aquele véu do esquecimento que nós tivemos durante a encarnação, após o desencarne, ele vai se perdendo, ele vai se dissipando. E isso, né, acaba colaborando para essa perturbação. Vendo que, além dessa adaptação do espírito já liberto do corpo físico, temos também, ao mesmo tempo, a lembrança de vidas passadas, que começam, né, a voltar e trazem, às vezes, perturbações emocionais. Porque a lembrança do que você fez nesta vida, junto com a lembrança do que você fez em vidas passadas, pode ser boa ou ruim, né? Dependendo da forma como vivemos. A duração da perturbação, que se segue à morte do corpo, ela varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que, desde a sua vida terrena, se identificaram com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Ou seja, né, reforçando aquilo que já estávamos falando, o fato de que nós, por exemplo, como espíritas, existem outras vertentes, outras religiões que também acreditam, né, na reencarnação, na vida após a morte. A grande maioria das religiões acredita nisso, na verdade, desculpe o erro. Mas algumas doutrinas enfatizam mais essa questão do espiritual, como, por exemplo, né, o espiritismo. E os ensinamentos que isso nos traz faz uma grande diferença no momento do nosso desencarne. Porque nós já sabemos o que vai acontecer, né? Nós temos certeza da existência da vida após o desencarne. Nós não temos dúvidas a respeito disso. Como muitas pessoas, por exemplo, infelizmente acreditam que vão dormir até o julgamento final. E aí esse espírito, ele não quer ficar desperto, ele quer ficar dormindo, porque na concepção de vida dele, tudo que ele aprendeu e tudo que ele acreditou em toda uma vida, dizia ao contrário do que está acontecendo. Isso traz ainda mais perturbação. A perturbação se deve a essas questões também. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu, e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito. E só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado, como uma brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. A diferença, né, de quando encarnados, nós não conhecemos e não estudamos nada relacionado à vida espiritual, né? Ela faz muita diferença neste momento. Imagine-se desencarnar sem entender como funciona a vida espiritual, e ele vai olhar para si mesmo e vai continuar sentindo, tendo diversos sentimentos, sem compreender porque ele consegue falar, consegue enxergar, consegue escutar. As pessoas não conseguem vê-lo, não conseguem enxergá-lo, não respondem aos seus questionamentos.
Isso tudo é muito perturbador para um espírito que não leva dessa vida nenhum conhecimento, né, da vida espiritual. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver como um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza étera ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo aos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se fora um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para todos os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Como tudo nessa vida, né? Vai depender da maneira como vivemos, como escolhemos viver, como escolhemos agir, até na hora do nosso desencarne. Né? Se vamos bem desencarnar ou se vamos sofrer após o nosso desencarne, tudo isso só depende da gente, do quanto estamos buscando essa compreensão, essa evolução, do quanto estamos cuidando de nos modificar, de nos melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores. Tudo isso influencia diretamente na maneira como nós iremos desencarnar, como nós iremos recomeçar no plano espiritual. Eu agradeço muito essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.